Paz do Senhor, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje é sábado e eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração, que se encontra em Neemias capítulo 6, do 1 ao 5, que diz assim. O meu subtítulo: Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gésem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gésem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então Sanbalate, versículo 4, e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, presta atenção nisso, 4 vezes. E da mesma maneira lhe respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Nós vamos entender que, assim como todo escolhido de Deus, Deus é quem guia, Deus é que envia os seus escolhidos, os seus profetas para fazer uma obra a despeito. Eles têm um destino, eles têm uma promessa, mas eles têm um propósito a se cumprir antes de chegar até essa promessa. E aqui nós vemos que Neemias ele é enviado a um palácio, e Neemias fica ali junto ao rei, servindo a esse rei com toda a excelência, com toda a sua dedicação. Só que Neemias vai ficar sabendo que os muros de Jerusalém estavam todos derribados. E Neemias, a Bíblia vai nos contar que Neemias ficou muito, muito triste mesmo, que até o seu semblante estava ali entristecido. E diante do rei, ele vai comparecer com aquele semblante entristecido, e o rei percebe e vai perguntar o que ele deseja, aquilo que ele queria. E Neemias fala, e Neemias vai pedir cartas. Neemias vai pedir favor do rei, para que se o rei pudesse ajudá-lo, mas ele também iria estar saindo do palácio para poder reconstruir esses muros, porque Neemias entendia que não somente ele tinha que estar ali no palácio por um propósito, mas a partir do momento que algo estava acontecendo com o povo dele, na cidade dele, sobre a vida dele, se ele queria mudança, ele precisava reconstruir. Se ele quisesse mudança, ele precisava se posicionar e tapar as brechas. E aí é muito claro que Neemias vai e ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Só que quando ele está construindo, ele está fazendo o que? Ele está servindo. Ele está fazendo a obra, não só para ele, mas para um povo. Ele está ali, e veja que toda vez que Deus vai fazer algo, Deus precisa apenas de uma pessoa para poder salvar um povo, uma cidade, um bairro, uma família. Deus apenas precisa de um. Veja que quando Deus ele envia Jesus, apenas um para salvar uma nação, apenas um libertador para salvar também uma nação, apenas um rei que estava atrás das malhadas para poder voltar, com que o povo voltasse e adorasse e servisse e tivesse temor a Deus. Veja que tudo aquilo que Deus vai fazer, Deus apenas precisa de um coração disposto e disponível, e diga: eis-me aqui, Senhor. E Deus não vai mudar somente o que está em redor, mas Deus primeiro faz a obra nessa pessoa do qual Ele chamou. Deus vai fazer primeiro a obra no qual Ele chamou, a pessoa que está disposta a servir verdadeiramente ao Senhor, a pessoa que está disposta, aquela pessoa que falou: eis-me aqui, pode me usar. E aqui Neemias, ele não somente vai pagar o preço de tapar as brechas, ele vai ter que fazer todo o muro, vai reconstruir. Só que a Bíblia é muito clara que vai dizer que nos portais ainda não tinha porta, mas os muros estavam reconstruídos, porque quem via de fora sabia, talvez quem ouvia e quem estava lá de dentro, sabia que aqueles muros estavam muito bem fortalecidos, muito bem reconstruídos. E muito mais. Era uma passagem para o povo entrar e sair. Só que quando os adversários, a Bíblia vai nos dizer que os inimigos conspiraram para surpreender e intimidar Neemias. E talvez muitas situações se levantaram sobre a tua vida, mas aqui é muito específico. O diabo, o inferno, ele se levanta. E ele talvez se levantou contra a sua vida para tentar te intimidar, para paralisar você, fazendo a obra do Senhor. O diabo se levantou para paralisar, para intimidar você, para que você parasse de glorificar, parasse de adorar, parasse de servir, para que você estivesse aí cabisbaixo. A Bíblia vai nos dizer não por 4, mas 5 vezes. 5 vezes
Neemias, ele foi aqui não somente afrontado, confrontado, mas ele recebeu cartas do inferno. Sanbalat, Tobias, Gesem, aqui o arábio, recebeu por 5 vezes. E aqui eu quero chamar a tua atenção para algo. O diabo, ele é insistente. Eu até deixei aqui marcado 4 vezes mandaram cartas de insistência, mas por 5 vezes mandaram na verdade 5 vezes. Mandaram aí, insistindo para que Neemias descesse dos muros, para que Neemias parasse a obra. Só que Neemias entendeu, peraí, a obra não é minha, a obra é daquele que me chamou. E quem é que foi que me chamou? O Deus, o Iavé, o Deus Todo-Poderoso, ele que me chamou, então essa obra não é minha e por ele que eu não posso parar. E Neemias não parou, Neemias as 5 vezes que as cartas chegaram, que as afrontas chegaram, que eles começaram ali a maldizer, começaram a caluniar, começaram a afrontar Neemias as 5 vezes. A Bíblia só relata isso, a gente não pode ficar aqui criando mais coisas, mas vai saber quantas vezes eles não foram ali, uma olhadinha, comentários, burburinho. Ele permaneceu intacto naquilo do qual Deus chamou ele para fazer. Neemias não arredou o pé, Neemias não se sentiu intimidado, porque pessoas não estavam gostando daquilo que ele estava fazendo. E sabe qual é a raiva do diabo? Sabe qual é a raiva de Satanás? Porque ele fez de tudo para parar você. Ele fez de tudo para bloquear o teu caminhar de você viver coisas novas e você continua. A fúria e a raiva de Satanás é que ele não conseguiu paralisar você mediante as lutas. E o Senhor está falando, aquele que não se intimida por as coisas do inferno, tem muita honra, tem honra da minha parte chegando sobre a tua vida. Ei, continue fechando as suas brechas, continue fechando as brechas, porque como aqui Neemias vai falar aqui na palavra que Neemias tapou as brechas, continue com as tuas brechas tapadas, porque assim o Senhor está dizendo, não prevalecerão os teus inimigos. Ele pode até se levantar, Satanás pode até se levantar, mas ele se levantou para cair, para ver a derrota, para ver aquilo que eu vou fazer sobre a tua vida. Satanás se levantou para a derrota dele mesmo, porque sobre os teus inimigos, assim o Senhor está dizendo, você não terá que pelejar. Nessa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei, eu confundirei, eu desbaratarei todos os teus adversários, todos os teus inimigos. Eu vou causar confusão no meio deles, para que eles percam, você não vejam mais você, para que você possa seguir nos caminhos que eu tenho para a tua vida, porque você não parou de me adorar, porque você não desistiu de fazer a minha obra, você não desistiu. Enquanto as astutas, os dardos vieram, as afrontas vieram, as calúnias vieram, os burburinhos vieram, quando pessoas se levantaram para tentar parar, foram aí um arábio, um Gesem, um Tobias, quantos não se levantaram, quantas cartas não fizeram, reuniões no inferno foi planejado sobre a tua vida para você morrer, para você paralisar, para você não estar mais na presença do Senhor. Ei, aqueles que falaram que sua família não estaria na presença do Senhor, aqueles que falaram que você se perderia, que você iria pagar um preço por não ter feito aquilo que agradava as pessoas, por não ter agradado ao inferno. Ei, o Senhor está dizendo, pois eu agora decidi, levanto do meu trono hoje, levanto do meu trono hoje para te honrar, para te abençoar, para que o inferno veja que ainda existe um Deus em Israel, um Deus do qual, quando seus servos, quando seus filhos verdadeiramente buscam os seus ungidos, Deus honra aqueles do qual buscam a presença verdadeiramente do Senhor. E o Senhor está dizendo, eu tenho honra para a tua vida, porque você não negou meu nome, porque você não deixou de me adorar, você não deixou de me servir, você continua, ainda que chorando, ainda que quebrado, ainda que sangrando, continua me servindo. Ei, eu tenho honra para a tua vida, diz o Senhor. Então continua, não pare, porque valerá a pena. E todos os teus inimigos, Deus dará cabo de cada um deles, assim como aconteceu com Neemias. Neemias apenas respondeu, estou numa grande obra, não posso voltar mais, não dá tempo para voltar mais para trás, estou numa grande obra, eu estou numa grande obra. É isso que o Senhor está falando para você. Você está numa grande obra. Não pare por causa de afronta, não pare por causa de desdém, não pare porque pessoas querem que você para viver o que elas não estão vivendo. Sabe qual é a raiva do diabo? É porque tem pessoas, muitos que não se posicionam, não tampam as brechas, e Deus e o diabo usa essas pessoas, porque essas pessoas dão legalidade no mundo espiritual para serem usadas, permitem ser usadas pelo inferno, e o diabo usa essas pessoas para tentar te paralisar. Mas o Senhor está dizendo, você não parou por causa de afronta, muita honra terá da minha parte para a tua vida. Você viverá grandes coisas, do qual pessoas, muitos não estão vivendo, por achar que você está na frente, mas não é questão que está na frente, é o meu favor, é a minha graça que te coloca um
passo à frente, um degrau à frente para viver as coisas que eu tenho para sua vida. A raiva do inferno e a raiva de muitas e muitas vidas é porque você não parou, porque elas pediram para que você parasse, pediram para que você ficasse estacionado, estagnado. E sabe o que o Senhor está dizendo? Você não parou. Você não parou. Pode ter doído, doeu sim. Você sangrou, você chorou, você se entristeceu, achou que minha obra, eu não tinha mais obra na sua vida, que você achou que eu até tivesse te esquecido, mas o Senhor está dizendo, não esqueci você. Por você continuar caminhando, por não se embaraçar com os levantes, por não dar ouvido ao que muitas pessoas falaram, por reuniões no inferno que foram feitas, colocando o teu nome para te paralisar, para te matar, dizendo que você não ia viver assim. O Senhor está dizendo, vou eu honrar você, hoje mesmo me levanto do trono para te honrar, para te abençoar, e você verá grandes coisas da minha parte por ter tapado as brechas, por ter continuado, por ser um Neemias que falou, estou numa grande obra, não posso descer, estou numa grande obra, não posso voltar para trás, estou numa grande obra, não posso mais retroceder, estou numa grande obra, o meu caminho é somente avançar, estou numa grande obra. Queira o inferno não, queira pessoas, queira Satanás, o diabo, os seus secretários do inferno, queiram eles se levantar, mas eu estou numa grande obra, preciso continuar. Não tem Arábio, não tem Gerson, não tem Tobias, não tem inferno nenhum, não tem pessoas que possam me impedir aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para que eu fizesse. A obra vai permanecer de pé, a obra eu preciso continuar, porque essa obra não é minha, essa obra é daquele que me chamou. Essa obra é daquele que me escolheu. Então eu não paro por nada. Não paro por nada. Ainda que o Senhor te deixe sozinho, te deixe sozinha, não pare por nada. Continue avançando, porque o reino de Deus, ele é tomado à força. Persista e insista. Lá no jardim do Éden, Satanás persistiu, a serpente persistiu com Eva, até mesmo que ela cai. Ela come do fruto, sendo que Adão também, depois ela vai insistir, Adão também come do fruto também. Ei, Satanás ele assusta desde o jardim do Éden. Hoje em dia não ia ser diferente. Quantas e quantas coisas não têm se levantado, situações, cenários adversos. Eu sempre tô falando isso aqui porque é o Senhor que me manda eu dizer essas coisas aqui. Eu sei que há um principado, uma potestade tentando impedir aquilo que Deus tem sobre a tua vida, mas hoje o Senhor está dizendo, cai por terra toda afronta, todo o principado, toda a potestade que tentou te paralisar no mundo espiritual. Hoje a minha bênção desce sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos, projetos do qual eu coloquei sobre a tua vida. Os projetos são meus, os sonhos são meus, a família do qual eu constituí e dei para você é minha, não é tua. Então, ei, descansa teu coração e saiba que o Senhor se levantou hoje do trono para te abençoar, para te honrar, para te favorecer, para te colocar sentado à mesa entre os príncipes, à mesa entre os seus adversários. A honra virá da parte do Senhor. Então descansa teu coração e não pare por nada, e saiba, estou numa grande obra e não posso descer, estou numa grande obra, não posso responder o WhatsApp. Em outras palavras, as cartas hoje em dia vêm através do WhatsApp. Ei, não responda às astutas, não responda aos engodos através de uma mensagem. Não responda, e tu verás a glória sendo manifestada, Deus te justificando, Deus te exaltando, Deus te honrando, porque ainda existe um Deus sobre Israel, ainda existe um Deus que peleja sobre os seus escolhidos quando teme ao seu nome, quando descansa nele e entrega tudo nele. Ele não coloca as mãos, aí descansa, apenas diga, estou numa grande obra e não posso descer, não posso mais retroceder, não posso voltar para trás porque não dá tempo. Reino de Deus é movimento, reino de Deus nós precisamos caminhar, um foco, a nossa promessa, Jerusalém, Canaã celestial. Sim, vamos herdar, vamos estar com o Senhor naquele grande dia, mas só vão herdar, só vão estar junto com Jesus naquele grande dia aqueles que persistiram, aqueles que não se retrocederam, aqueles que continuam avançando para o alvo. Ela está falando de coisas espirituais, sim, mas também no físico. Você viverá grandes coisas da parte do Senhor, assim está dizendo o Senhor nesta noite. Você viverá grandes coisas da minha parte, mas se você não retroceder, continue tapando as brechas, feche as brechas, queira o inferno ou não, queira pessoas ou não. Ei, Deus não depende de pessoas, Deus não depende do inferno para te abençoar. Mas eu pequei, você não sabe como foi meu passado, a minha infância. Aí não importa, o Senhor está dizendo, eu não dependo de cenário, não dependo do teu erro, porque a minha promessa está de pé. Quando eu abri a boca sobre a teu respeito, foi para cumprir. E a palavra do Senhor diz, pode passar céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas óbvio que isso não me dá legalidade e poder para sair pecando e fazendo o que eu quero. Não, precisamos tapar as brechas, precisamos nos posicionar, precisamos buscar a face do Senhor,
precisamos nos consagrar, precisamos entregar nossa casa, nossos sonhos, planos, projetos, nossa família nas mãos do Senhor, sabendo que quem vai fazer o dono da obra é Ele. A Bíblia nos diz lá em Filipenses 1:6 que a obra do Senhor será completa até o dia de Cristo Jesus. Ele não terminou a obra que tem para fazer na tua vida, Ele não terminou. A obra do Senhor, ela vai se cumprir, quer pessoas, quer inferno, seja o que for que tem se levantado, a obra do Senhor, ela vai se cumprir. Então não pare, não olhe para trás, não retroceda, permaneça firme e saiba disso. Estou numa grande obra e não posso retroceder, estou numa grande obra e não posso parar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Você pode fazer tudo, menos existir. Na verdade, você não pode fazer absolutamente nada que não seja fora da presença do Senhor. Você não pode parar, você não pode abrir mão daquilo que o Senhor designou para que você fizesse. Você tem uma chamada, você tem um propósito, você tem um sonho, você tem um projeto que não é teu, mas é do Senhor, colocou no seu coração. Ei, então, não abra mão, não desista, não responda as cartas, não responda as afrontas, não responda aí as cartas de hoje em dia, o WhatsApp, o Instagram, não responda, não responda os ardilhos de Satanás, porque grande será a honra, assim diz o Senhor, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, porque hoje mesmo mudo eu a tua história, diz o Senhor. Descansa em mim e saiba, você está numa grande obra, e essa grande obra, quem é o dono da obra foi o mesmo dono que chamou você. Então não desista, não pare por nada, resista e persista e continue avançando em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem, ativa o sininho e escreva aqui, deixa aqui o seu pedido de oração, que estarei orando aqui pela sua vida em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana abençoado e reflita bem naquilo que você vai estar voltando amanhã. Que o Senhor aí te dê sabedoria, que o Senhor te conduza e vote consciente. E saiba que o voto, ele sempre tem aí uma grande diferença. Que o Senhor esteja à frente da nossa nação, que o Senhor abençoe a nossa nação brasileira, porque a nação brasileira, ela é celeiro fértil do Senhor, é uma nação que nós viveremos ainda o avivamento, e eu creio nisso em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor em nome de Jesus.